Essa é o fim da história do livro de Ruth, que não é necessariamente o fim da história. Há uma maneira interessante da Bíblia descrever o fim até que chegue aquele para onde todos esses fins apontavam. Lembro-me, por exemplo, quando o pecado entrou no mundo e depois do pecado os homens se tornaram cruéis, violentos, e Deus, na genealogia de Adão, depois dele ter sido redimido na promessa do Evangelho, ele fala que ele vai destruir o mundo com águas de dilúvio, lá no final do capítulo 5, por causa do pecado. Mas imediatamente, ali, no que parecia o fim, ele levanta um homem chamado Noé. E Noé é aquele que tem uma genealogia no fim e imediatamente no período mais drástico da história da humanidade. Sempre quando o caos aparentemente se manifesta na sua força total, o Senhor estabelece uma genealogia e ali aponta para alguém que virá restaurar a sorte daquele mundo caído. Como é o nome de Noé? Noé, em hebraico, irmãos, ele parece o som de uma outra palavra. Noar, em hebraico, é Noé. Nuar, em hebraico, significa descanso, restauração. Ele diz assim, olha, ele vai se chamar Noé porque ele vai restaurar a terra que o Senhor amaldiçoou por causa do pecado. Por causa do pecado. Você vai encontrar na mesma sequência, nessa mesma forma, a história de Abraão. Imediatamente após a narrativa do capítulo 11, que trata sobre a Torre de Babel, e o pecado havia sido manifestado na vaidade, na arrogância dos homens, e Deus os espalha por toda parte, e ali é a época da maldição, maldita é a terra por tua causa. E naquele contexto de total incredulidade, de total impossibilidade de vida, porque até mesmo o filho de Noé foi amaldiçoado por conta da malícia do seu próprio coração. Naquele contexto, o Senhor diz assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Surge a história de um outro personagem. Eu me lembro então, por exemplo, de José, a história de José, quando ele chega no Egito e o Senhor usa para poder libertar o seu povo e preservar a vida do seu povo num tempo de grande fome, e era uma época de grande sofrimento. E o Senhor usa José naquele contexto, mas José vai morrer. E o final do capítulo 50 de Gênesis é assim, eu vou morrer, mas Deus levantará outro para tirá-los daqui. Era essa a forma bíblica de lidar com essas estruturas de queda. Sempre no contexto mais drástico, apontava-se a esperança daquele que seria o grande Redentor. E você vai perceber, irmãos, a mesma coisa vai acontecer quando Moisés chega, o povo 400 anos no cativeiro. A mesma coisa vai acontecer com Davi, o grande rei de Israel. O Senhor levantará homens para esses fins. Mas sempre no contexto em que tudo parecia perdido. Que contexto é esse que nós estamos trabalhando no livro de Ruth? É o contexto do livro dos Juízes. Que época era essa? Uma época de profundo pecado e desobediência. Um juiz após outro, e Israel não era transformado. O coração deles era endurecido, apenas bastava a morte do juiz e eles voltavam a praticar o que sempre faziam.
a ponto que os últimos juízes, você tem histórias dantescas, terríveis. Os que lideravam o povo na libertação tinham práticas que não são tão ortodoxas assim, eram juízes estranhos. Para que ficasse claro, um princípio em Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. É assim que o livro de Juízes termina, no último verso do último capítulo. E aqui nós temos a história de Ruth. E nessa história, irmãos, nesse contexto, surge a figura de Boaz. Mas antes de Boaz, a figura de Elimeleque, e a figura de fome, e a figura da morte dos filhos. Mark Jones chega a dizer, de uma maneira intrigante até, existe termos para os filhos que perdem seus pais, são órfãos. Mas não tem um termo para um pai que perde o filho. É tão antinatural, é tão estranho, que não há uma nomenclatura para isso. Desfilhados, há um termo que utiliza muito em Ezequiel para falar sobre isso. Famílias que perdem tudo, e que o Senhor mostra a sua ira contra o pecado de modo tão feroz, e Elimeleque conduz a sua família na direção errada, e levando a família para a morte. Mas naquele contexto, quando Noemi volta com Ruth apenas de volta para Belém, elas chegam ali, e são todos que conheciam Noemi, ficam impressionados diante da mudança que ocorreu nela. O tempo passou, o sofrimento tão profundo, as lutas, as perdas tão grandes, e ela era desfigurada. É essa Noemi, aquela que foi daqui para os campos de Moabe? Não me chame dessa maneira, eu sou Mara. Na realidade, a amargura é o que me define nesse contexto. Ela volta sem filhos, ela volta com Ruth. E o Senhor levanta um homem no capítulo 2, verso 1 do livro de Ruth, para descrever Boaz, um homem íntegro e reto. A expressão utilizada para falar sobre Boaz é o mesmo termo utilizado para Gideão, um homem de guerra. Só que a palavra hebraica é a mesmíssima, mas nenhum tradutor conseguiu capturar essa ideia dizendo que Boaz era um homem de guerra, como Gideão era um homem de guerra. Porque ele não era um homem de guerra, ali não era um conflito que estava sendo estabelecido. Ele era um homem sensato, era um homem sábio, era um homem bom. E era essa a grande luta que ele estabeleceu contra um período de caos moral, de vida ímpia, onde a sociedade estava totalmente corrompida. Os homens que se levantarão numa sociedade corrompida não são simplesmente aqueles que são capazes de pegar em arma, mas são aqueles que conseguem viver uma vida íntegra numa sociedade caída. São homens honrados, dignos, que respeitam os outros, respeitam os seus servos. Quando ele chega para falar com os seus empregados, ele os abençoa, e os empregados abençoam ele de volta. Ele é respeitado por todos, pelos empregados, pelas pessoas, pelos estrangeiros, pelas viúvas, pelos órfãos. É um homem honrado, que se coloca ali naquela história, naquele contexto. E nós sabemos muito bem o que vai acontecer durante esses meses de exposição, que hoje nós chegamos ao fim no livro de Ruth. Durante esses meses de exposição nós ouvimos falar desse homem que apontava para a glória desse evangelho. Ouvimos falar dessa mulher que era a igreja Ruth, estrangeira,
que se tornou membro do povo de Deus. Mas tudo isso, irmãos, era para desvelar um outro libertador. Tudo isso era para apontar para outro libertador, que tem o nome de servo, Obed. Obed vem da palavra hebraica avad, que significa servir, Eved significa servo. O nome dele é servo. As vizinhas deram o nome para ele, servo. Ele era filho dos homens mais ricos da região. Era filho de uma estrangeira. Mas eles olham para aquilo que aconteceu e chamam o filho de servo. De onde viria o grande rei de Israel. Davi, como o texto encerra. Preste atenção, irmãos, como o que nós temos em mãos aqui é uma reversão que é produzida pelo poder do Evangelho. O Evangelho reverte a maldição, como Noé fez, como Moisés fez, antes dele Abraão, como Davi fará. O Senhor reverte a maldição. Há um teólogo que eu gosto muito, que pega esse texto e diz, ora, Elimeleque é representação do antigo Adão, do primeiro Adão. Boaz é a representação do segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão, tudo que ele fez, ele trouxe morte para dentro da sua casa. Foram todas essas as ações que ele cometeu. O segundo Adão é aquele que vai reverter a maldição trazida por ele. Onde havia morte, ali veio a vida. Onde havia fome, você encontra agora sustento e alimento. Preste bem atenção, irmãos, como isso funciona. Preste atenção como, de um lado, você tem o sofrimento causado pelo pecado, de outro lado, a reversão desse sofrimento, no mesmo texto. Preste atenção comigo, como funciona assim. Nós vamos ler capítulo 1, 6 a 14 e capítulo 4, 13 a 17, sempre comparando. Veja lá o verso 6 do capítulo 1 de Rute, diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Essa é a primeira vez em todo o livro de Rute que Deus age diretamente. Veja, você sabe que Deus age na providência, governando tudo, mas declaradamente pelo narrador é a primeira vez que isso ocorre. Você sabe qual é a segunda vez que isso ocorre? No capítulo 4, verso 13, é apenas aqui, lá e aqui. 4:13, veja o que diz o texto. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Veja, o Senhor foi aquele que trouxe comida, alimento de volta para Israel, e o Senhor foi quem deu vida a uma criança. Sabe o que os historiadores dizem, os comentaristas afirmam, irmãos? Isso é quase que comum em todos eles. Provavelmente Rute era estéril. Ela foi casada por 10 anos com Maalon, e ela nunca teve um filho dele. Daí o texto diz, o Senhor lhe concedeu que concebesse. O Senhor não apenas visita restaurando a terra, Ele visita dando aquele que vai restaurar a terra. Foi o Senhor quem lhe concedeu conceber.
Foi exatamente isso que o texto escreve. No versículo 6 a 8, por favor, você vai encontrar a palavra retornar. Veja, retornar, voltar, várias vezes. 6 a 8, 10 a 12, do capítulo 1 do livro de Ruth. Só para você entender. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Verso 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estiverem, indo elas caminhando de volta. Verso 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E entenda, esse é o verbo-chave, voltar. Você vai encontrar no verso 10 a 12 do mesmo capítulo 1. Preste atenção. E disseram: não, iremos contigo ao teu povo. É engraçado que o verbo aqui ir, na realidade, é não, voltaremos contigo. Verso 11, ele diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Verso 12, tornai, isto é, voltai, minhas filhas. Você tem uma ênfase no verbo voltar em toda essa seção, do 6 até o 12. Agora, venha comigo para o 4:15. Só que isso não pode ser lido na nossa língua, infelizmente, mas essa é a palavra no verso 15. Diz assim: ele será restaurador da tua vida. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Restaurador e consolador. Ora, é claro que o verbo aqui restaurar, você sabe o que é traduzido? Retornador. Se eu posso criar aqui um neologismo, é o retornador. O que ele está dizendo é, esse aqui, o nome dele é aquele que volta. É aquele que trará de volta tudo aquilo que o pecado, a morte trouxe. Ele será o resgatador. Esse é aquele que trará de volta o que pertencia à sua casa. Aquilo que o pecado roubou, aquilo que foi destruído pelo pecado. Esse é o nome, a glória dele. Ainda preste atenção em outro detalhe no verso 9. Veja o verso 9, irmãos, do capítulo 1 de Ruth. Ele diz assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Você sabe que a palavra feliz aqui, nós já tratamos disso na exposição, significa descanso. Que cada uma, ele está dizendo, que vocês possam encontrar descanso com seu marido. O verbo literalmente é o verbo descansar. Verso 13 do capítulo 4 do livro de Ruth, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser... assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e Deus lhe concedeu que ela tivesse um filho. Lembra do verso 9? Que o Senhor te dê descanso na casa do teu marido. No verso 13, Boaz se torna o marido de Ruth. No verso 12 do capítulo 1 do livro de Ruth, volte comigo, ela vai descrever que eu sou muito velha para ter um marido. Eu não posso ter filhos. Eu sou muito velha para ter um marido. Aí você vai para o capítulo 4, verso 15, diz assim: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Eu não posso ter um marido. Deus deu um filho a Ruth, que vai sustentá-la na sua velhice. Sustentar quem? Noemi. O Senhor restaurou a sorte dela. Eu vou te dar um filho que restaurará a tua sorte. No verso 12 do capítulo 1, veja a declaração de Noemi: eu não tenho mais filhos. Eu não tenho mais filhos. Aí no verso 17, veja que linguagem impressionante do capítulo 4
4,17, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Quem teve o filho foi Ruth. Elas disseram, nasceu um filho a Noemi. Aquela que não tinha mais filhos, coloca a criança no seu colo. Esse era aquele que viria para restaurar a sorte do povo, reverter toda a maldição causada pelo pecado. No verso 13 do capítulo 1, ela vai dizer, você vai permitir, vocês vão esperar até que caso eu tenha um filho, vocês vão esperar até que ele fique velho, que ele tenha idade, que ele seja capaz de casar com vocês. Eu não tenho mais como nutrir, como alimentar um filho. Aí no verso 16 do capítulo 4, Noemi alimenta o filho. No verso 13 do capítulo 1, ela vai dizer, o Senhor me amargurou. O Senhor fez isso comigo. No verso 14 do capítulo 4, Yahvé redimiu Noemi. E por último, no capítulo 1, verso 14, Ruth se apega a Noemi. No verso 15 do capítulo 4, você vai ouvir as vizinhas dizendo, Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Foi o Senhor quem fez no capítulo 1. É o Senhor quem faz no capítulo 4. A sorte foi plenamente revertida. Veja a habilidade desse escritor, irmãos. Todos os pontos soltos do livro agora são completamente bem atados. E cada pergunta tem sua resposta, cada angústia tem seu alívio, cada morte tem a sua promessa de vida, cada fome termina com a certeza de um alimento. O Senhor reverteu a sorte de Noemi. É engraçado que eles assumem, Boaz e Noemi assumem a dianteira do capítulo 2 até aqui. Depois, daqui em diante, é Noemi e Obed. É como se eles fossem, na realidade, o pano de fundo para uma história ainda mais gloriosa. Porque foi assim com José. Quando Jacó reúne os 12 para abençoar, no capítulo 49 de Gênesis, a bênção que ele dá a Davi, ou melhor, a José, é gloriosa, mas a bênção que ele dá a Judá é muito maior. Ele diz, de ti, Judá, virá aquele em que os povos e os reis obedecerão. É como se José ali fosse o pano de fundo para a gloriosa história do Redentor. Mas qual o papel de José? Qual o papel de Boaz? Eu gosto muito de um comentarista que diz assim, Cristo e a sua obra é tão poderosa e complexa que um personagem não é capaz de descrever a glória da sua obra. Boaz não era suficiente para descrever a sua obra, era preciso Obed. Noemi não era suficiente, era preciso Ruth.
A igreja, ela vai ter a manifestação das duas, e Cristo, a manifestação dos dois, Boaz e Obed. E Obed ninguém ouve falar, a não ser aqui, não se sabe. Apenas, ele não dá uma palavra no texto, ele apenas surge. É a raiz de Jessé, de onde procede o Salvador. Agora, meus irmãos, nesse primeiro momento, deixe-me dirigir a você diretamente. Primeiro, olhando para o próprio casamento, deixa eu falar com você, jovem, antes de nós adentrarmos na segunda parte, que é apenas um comentário e uma aplicação também. No capítulo 4, preste bem atenção como acontece o casamento entre eles. Assim tomou Boaz a Rute. Como foi que Boaz tomou Rute por esposa? Depois de todo o processo legal ter sido resolvido. Esse era o homem que era generoso, o homem que supriu a necessidade dela, o homem que socorreu e era misericordioso para com aqueles que não tinham nada. Ela se deitou aos seus pés, no capítulo 3, e ele a protegeu. Um homem de verdade, bíblico. Mas ainda, irmãos, quando tudo foi resolvido, ele não passou um ano para casar. Ele olha para todas as testemunhas ali e diz: ela vai ser minha esposa. Jovem, não comece a namorar para passar noivo 2, 3, 4, 5 anos noivos com uma moça. Resolva a sua vida, organize sua vida. E quando você pedir ela em casamento, não se demore, case. Case. Para isso, você precisa, talvez não ter o dinheiro de Boaz, mas a força de trabalho de Boaz, a honradez de Boaz e, acima de tudo, o temor do Senhor. O temor do Senhor. Podemos olhar para as mulheres também aqui da igreja, as que anseiam e desejam ser mãe. Ore ao Senhor. É o Senhor quem deu o filho, quem deu um filho a Rute. Boaz se relacionou depois de casado com Rute, e o Senhor concedeu que ela concebesse um filho. Mas ainda, você que tem filhos, você não pode pensar que foi diferente. Não é porque você é fértil demais. O Senhor é quem vai te dar os filhos que Ele quer dar, e todos os seus filhos precisam ser entendidos assim. Foi o Senhor que nos deu. E nós temos a bênção na igreja de ter exemplos de famílias que adotaram crianças para educar, amar e ser seus filhos. Que coisa gloriosa, irmãos, que presente de Deus numa congregação como a nossa.
Terceiro argumento prático nesse sentido. Sabe a expressão usada no verso 13? Coabitou com ela. Quem imagina que aquele momento ali na eira teve algum tipo de imoralidade da parte de Boaz com Ruth, não entendeu a glória dessa informação. Foi só depois que ele a toma por mulher que ele se deita com ela. Jovem, não é fora do casamento que você vai ter esse tipo de intimidade. Não é no namoro que você vai ter esse tipo de intimidade. Somente no casamento você vai ter esse tipo de intimidade. Esse é o propósito de Deus. Mas por último, nesse ponto, irmãos, por último nesse ponto, aqui é a glória desse evangelho, que torna uma mulher estéril mãe de filhos, que pega o estrangeiro e dá a bênção das mães de Israel, que é a bênção de Raquel e de Lia, que é a bênção de Tamar. Mas agora, ela é membro do povo de Deus. Aqui, exatamente aqui, a sorte dela foi restaurada. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida e vendo o caos que você está envolvido, de alma, em pecado, em angústia. Lembre-se das palavras que estão bem organizadas nesse texto e que nós trabalhamos para mostrar no verso 15. Esse garoto, esse menino será o teu restaurador, isto é, ele vai reverter toda a maldição. Esse menino que nasceu, o nome dele é Jesus Cristo, e ele é aquele que mudou a nossa sorte. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida, a ponto, irmãos, de sermos chamados e sermos feitos filhos de Deus. A nossa herança é perfeita, não é à toa que João diz: vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados e feitos filhos de Deus. Não há nada que se compare a isso. Éramos inimigos do nosso Deus, da sua lei, estávamos mortos, éramos escravos, trabalhávamos contra a sua palavra. Agora esse Deus nos traz para si e nos faz seus filhos, e nos dá a herança que não pode passar, que não tem a ver com essa terra onde ladrão pode roubar, a herança eterna no Senhor. Ora, Jesus Cristo é o nosso restaurador, e Ele é aquele a quem nós devemos glorificar. Quando você olha ainda para o texto sagrado, na última sessão, por favor, agora olhando para o 16, melhor, para o 17 até o fim, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Ele chamou Obed, este é o pai de Jessé, o pai de Jessé, o pai de Davi. Esse é o seu nome. Essa é a linguagem utilizada pelo próprio Senhor. Preste atenção em algumas implicações dessa sessão, irmãos, para essa genealogia. Se você for comigo para os textos que eu citei no início do nosso sermão, lá no início mesmo, lembrando ali a figura daqueles que eram e tinham uma genealogia no final de cada etapa da sua história. Você vai encontrar a seguinte linhagem. Por exemplo, perceba a lista que eu tenho aqui no verso 17, especialmente do 18 até o 22. Essa lista é uma lista de 10 gerações no livro de Ruth.
10 gerações. E essas gerações, elas fazem alusão às genealogias do livro de Gênesis. Preste atenção nisso. Ela vai remontar a história de Gênesis. E em Gênesis existem 2 passagens com listas de 10 gerações. A mesmo modelo que tem aqui. Gênesis 5, que eu citei de Noé, e Gênesis 11, que eu citei depois da Torre de Babel. Se você olhar na genealogia do capítulo 5, que também tem 10 gerações, como essa que tem, isso é um padrão, como que o autor do livro de Ruth tivesse trazido à memória do leitor primeiro, exatamente a estrutura estabelecida lá no Antigo Testamento, lá no período do Pentateuco. Gênesis 5 termina com Noé. A de Gênesis 11 culmina com Abraão. E aqui em Ruth 4, com Davi. O papel de Noé, o papel de Abraão, o papel de Davi são tratados como iguais aqui. Não é à toa, irmãos, que em Mateus, no capítulo 1, quando trata dessa mesma genealogia, apontando para Cristo, lá nessa genealogia, você vai encontrar as seguintes palavras. Essa é a genealogia, e ele coloca Abraão e Davi. O início do capítulo de Mateus, na genealogia de Cristo, no capítulo 1, você vai encontrar exatamente isso. A palavra utilizada aqui, deixa eu só lhe mostrar outro detalhe importante. A palavra utilizada aqui, no livro de Ruth, no capítulo 4, para falar dessas gerações, no verso 18, sabe qual é o termo? É a palavra toldot. Sabe quantas vezes essa palavra aparece em Gênesis? 10 vezes. Todas elas associadas a uma genealogia, exceto a primeira, que fala da criação, que é Gênesis 2, verso 4. Todas as outras, da segunda até a 10ª, elas lidam com a história da genealogia. A história dessa genealogia. O que Ruth coloca no capítulo 4, o que Samuel coloca, provavelmente o autor do livro, coloca em Ruth no capítulo 4, para introduzir a genealogia, é a palavra que Gênesis usa em muitos momentos para introduzir novas histórias. Vou lhe dar a última vez que ela aparece. Sabe qual é a última vez que ela aparece em Gênesis? Gênesis 37. Esta é a geração de Jacó. José tinha 17 anos, é assim que começa o capítulo 37. É a última vez que a palavra toldot aparece em Gênesis, porque ele está lidando com uma descendência, com uma parte da história. Por que o autor está fazendo isso, irmãos? Ele está mostrando que o livro de Ruth funciona como um novo Gênesis. Ruth é o 8º livro do cânon hebraico e de uma linha do cânon hebraico, essa que nós seguimos em particular. O número 8 significa nova criação. O povo de Deus está entrando em uma nova criação por meio de Davi. Davi é uma nova figura de Noé e uma nova figura de Abraão. Ele é o rei e profeta e recomeçará toda a história de Israel. Ele será aquele que vai estabelecer esse princípio. Mais de 30 vezes no Antigo Testamento, Davi é chamado de Obed. O que significa Obed? Servo. O meu servo, Davi. Mais de 30 vezes.
Mas tudo isso para descrever alguém que era maior do que Boaz, Davi. E para Davi descrever alguém que é maior do que ele, Cristo. Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim: no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande, seja servo. Como eu, disse ele, que não vim ser servido, mas eu vim ser obede. Servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Porque eu vim para ser obede, o servo de todos. Sabe qual é o verbo que é introduzido em Atos 6 para descrever o trabalho dos presbíteros e dos diáconos? Obede. Serviço. Nós servimos a igreja pelo ensino. Os diáconos servem a igreja socorrendo os necessitados. Mas nós representamos Cristo, o verdadeiro obede, o servo sofredor do Senhor, que deu a vida por nós. Essa é uma história difícil de deixar para trás, que é uma história belíssima, domingo após domingo. Saudade, eu já fico desse livro, por isso às vezes eu demoro a concluir um livro, porque é rico demais, é rico demais. Mas se uma coisa ficar claro diante dos nossos olhos, irmãos, e se isso for guardado no nosso coração, nós somos servos de Deus e fomos chamados para servir uns aos outros. Ruth serviu Noemi, Boaz serviu Ruth e Noemi. Ela teve um filho eles tiveram um filho que teve o nome de servo. E o nome do rei, para onde apontava toda essa história, é Davi, que mais de 30 vezes no texto bíblico do Antigo Testamento, ele é chamado o meu servo, Davi. O meu servo, Davi. Nós vamos servir uns aos outros e que os nossos filhos sejam servos do Altíssimo e do grande Rei de toda a terra, para o nosso bem e para o bem da igreja. A Ele, a esse obede, a esse Senhor, a Jesus Cristo, seja a glória, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, por podermos, nessa manhã do teu santo dia, sermos lembrados dessa gloriosa verdade, da tua sabedoria, do teu poder, da tua bondade para com a tua igreja, em revelar desde o Antigo Testamento aqueles que apontavam para o grande e glorioso servo do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, a quem todos devem servir. A Ele, Senhor Deus, nós exaltamos. E não podemos fazer diferente, porque o propósito do livro de Ruth é exatamente esse: exaltar o glorioso Senhor e Rei de toda a terra. E aqui estamos, ó Deus, no final dessa exposição, buscando servir ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoa a nossa casa, os nossos filhos, torna-nos servos uns dos outros, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.
Nós vamos, irmãos,